Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez. A gente está muito feliz em recebê-los aqui. Podemos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus e especialmente compartilhar por mais um trimestre, mas aí esses próximos 3 meses estudarmos juntos a palavra de Deus. Nesse guia de estudos tão especial, e esses próximos 3 meses falaremos especialmente sobre a justiça e o amor de Deus, que é um tema tão importante, tão relevante, e a sua presença aqui em nosso meio nos alegra muito. Eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos convidados que estão aqui hoje, ao querido Rogério. Obrigada, Rogério, pela sua participação, ele já esteve aqui conosco outras vezes. Obrigada também, Denis, pela sua participação, que também já é conhecido aqui no nosso canal. Obrigada pela sua presença. E eu espero que, mais uma vez, essa semana, você seja grandemente abençoado com o estudo desse tema e dessa lição. Antes de iniciarmos, então, e começarmos a discussão desse nosso tema, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus? Feche seus olhos assim como você está. Querido Deus, queremos te agradecer pela sua presença. É tão importante termos um tempo especial para dedicarmos para o estudo e o conhecimento do seu caráter, o conhecimento de quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, por esse momento especial de estudo e de aprofundamento em Ti. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Agradando a Deus. Como nós já dissemos, então, o tema dessa nossa lição, da nossa terceira lição do guia de estudos, é agradando a Deus. É um tema bem interessante, um tema bem curioso, porque nós pensamos como nós podemos agradar a Deus. E o nosso guia de estudos ele já começou com uma história que eu achei bem significativa, né? Quando eu li a primeira vez, eu até pensei assim, antes de terminar de ler a introdução, eu já estava brava com esse pai aqui, né? Eu já estava pensando, poxa, mas que deselegante. Que insensível. Que insensível, isso mesmo. Que insensível. O filho aparece para um pai, um filho de mais ou menos 5 anos, aparece para o pai, e ele apresenta um presentinho mal embrulhado que ele mesmo preparou. E aí ele entrega para o pai esse presente, todo feliz, achando que o pai vai valorizar, vai amar, elogiar. E o pai, contrariando a expectativa, olha para aquele filho e fala assim, olha, filho, eu não preciso desse presente. Eu não preciso desse presente, porque qualquer coisa que você puder me dar, eu já tenho. E muito mais do que ter, você provavelmente usou coisas que eram minhas para construir isso, para me dar, para me presentear, ou então usou o meu próprio dinheiro para comprar algo para me presentear. E olha só que coração mais frio, quanta falta de sensibilidade, como disse o Rogério, né? Como que insensível esse pai. Mas a gente vê a reação desse pai e a gente fica até um tanto irado com ele, né? Com essa posição desse pai, dessa ilustração que veio aqui para nós na nossa introdução. Mas a gente tem que parar para pensar algumas coisas básicas. Como que Deus age diante de nós? Como que nós realmente podemos agradar a Deus? Como Deus age diante das coisas que nós queremos dar a Ele? E essa é a pergunta central que a lição dessa semana vai falar. E nós já começamos a lição com uma história muito significativa, e o tema da lição ali inicialmente já vem falando para a gente sobre sermos mais valiosos do que nós podemos imaginar. A lição começa com uma história muito significativa, de uma parábola muito conhecida, e eu queria que o Rogério, o que você entende sobre isso? Essa história do filho pródigo, qual é o seu ponto de vista sobre como que nós podemos ser mais valiosos do que podemos imaginar? Como essa história desse filho com esse pai pode se enquadrar dentro desse valor que nós temos diante desse pai? Bom, primeiramente, quando a gente se debruça com o tema, né, agradando a Deus, talvez o pessoal que está nos assistindo pode perguntar assim, mas será que é possível agradar a Deus? Será que eu, falho, pecador, será que eu, tão imperfeito, vou conseguir de alguma forma agradar a Deus? Será que é possível, né? Então, provavelmente muita gente vai pensar dessa forma, né? E o filho pródigo, ele está inserido dentro desse contexto. Por quê? Ele tinha parte na herança, ele pediu a parte dele,
ele pegou o dinheiro, sumiu no mundo, foi se divertir, né, aproveitou todos os prazeres que a vida pode dar, né, só que o dinheiro acabou. E aí, acabando o dinheiro, acabaram os seus amigos, as pessoas se afastaram e ele se viu numa situação extremamente difícil, né, onde ele desejava comer o alimento dos animais, o alimento que era servido aos porcos. Ele sentia vontade de comer aquela comida e pensava: nossa, eu acho que o funcionário mais pequenininho, mais fraquinho do meu pai lá tem comida muito melhor do que a comida que eu estou desejando comer aqui. E esse filho então resolve retornar ao lar, né? E o pai, quando percebe, né, que o filho está retornando, o pai corre em direção ao filho. Até a lição comenta que o dono da casa, geralmente, ele não corria para receber um convidado, né? Que seria uma deselegância, né? Vamos assim dizer. E aquele pai feliz e alegre corre em direção ao filho, manda que lhe dê vestes limpas, lhe dá um anel, faz uma festa. Então, espiritualmente falando, podemos dizer que o filho pródigo representa quem? A humanidade, de certa forma, representa nós. Porque Deus não se afasta do ser humano, Deus não se afasta de mim, não se afasta de você, não se afasta de quem está nos assistindo. Somos nós que, em algum momento, escolhemos ir para longe do Pai. Mas quando o Espírito Santo consegue nos mostrar que estamos em erro e nós voltamos à sereda do Senhor, o Senhor nos recebe de braços abertos, né? Só que tem um detalhe aqui nessa história, porque o pai ficou muito feliz, muito contente. Mas e o irmão? Qual foi a reação do irmão que sempre esteve junto do pai? O irmão não reagiu bem. O irmão você ficou bravo, né? Ficou Ele bravo. Não gostou da reação do pai. Quantos anos aqui trabalhando com o senhor, nunca faltei um dia de trabalho, nunca te pedi nada. Nunca o senhor me ofereceu, quem sabe um cabrito, quem sabe um novilho para me fazer uma festa com os meus amigos. Agora esse meu irmão aí que estava perdido no mundo volta e o senhor faz uma festa. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos esse irmão. Porque nós estamos dentro da igreja, estamos junto do Senhor, a gente conhece a palavra de Deus e muitas vezes vem por aquelas portas ali uma pessoa que esteve perdida, que esteve muito longe do Senhor e está retornando. Para que nós não apontemos o dedo e julguemos aquela pessoa que está retornando, né? Agora quer vir aqui, quer sentar, quer tomar Santa Ceia, né? Quer fazer parte do corpo de Cristo, e eu estou aqui há 20, 30 anos dentro da igreja, né? Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado para que nós não caiamos nesse erro, de julgar aquele que retornou aos braços do Senhor. E se retornou aos braços do Senhor, é porque o Espírito Santo trabalhou no coração e na mente dessa pessoa, e essa pessoa tomou a decisão de retornar para Deus. E nós temos que receber todos, não cabe a nós julgar, temos que receber todos. E também levar a semente do Evangelho a todos os que estão necessitando do pão da vida, da água da vida. Amém, isso mesmo. Perfeita a sua colocação, Rogério. E a relação de Deus com essa parábola, a relação de Deus conosco, a relação com essa parábola, nesse relacionamento, é uma ilustração muito clara, né, muito óbvia de como Deus nos recebe, sempre nos recebe. E sempre vai nos receber, né? Eu gosto muito dessa alusão, a essa parábola, quando se fala sobre o amor e o cuidado de Deus, e quando ele fala também sobre essa questão do filho mais velho, né, que se entristece pela reação do pai, se desagrada. Muitas vezes a gente tem aquela tendência de acreditar que só tem o direito ao céu aquele que nunca se desviou, aquele que sempre esteve ali, né, bonitinho, certinho, fazendo as coisas certas, caminhando sempre ali certinho no caminho reto. A partir do momento que você se desviou um pouquinho, já perdeu a chance dessa salvação. E não é assim que funciona com Deus. Com Deus é totalmente diferente. Deus não usa a nossa lógica para medir e para direcionar o seu amor. E graças a esse maravilhoso Deus, a gente tem chance de salvação sempre. A reação do filho mais velho foi de cobrar do pai aquilo que, aos olhos dele, como filho mais velho, era justo, não é? Fala, eu estou com o senhor aqui há muito mais tempo, eu não deixei o senhor nunca. E agora que eu já lhe agradei desta forma, com as minhas atitudes e tudo mais, e meu irmão mais novo vai embora de casa e ele volta agora, e o senhor recebe ele desta forma de novo, como se nada tivesse acontecido. Coloca roupas novas nele, coloca um anel nele, que é o símbolo de autoridade. Quer dizer, restitui ele novamente.
humanamente falando, possivelmente nós até teríamos a mesma atitude, né? Um pai hoje que um filho de repente quer a sua herança e vai embora, depois se dá mal nos negócios e volta para casa, de repente o pai pode rejeitar, a família pode rejeitar, não é? Mas a Bíblia descreve que a misericórdia e a justiça de Deus são diferentes das nossas atitudes de misericórdia, certo? Então aqui você vê a atitude de um pai que está disposto, e mesmo quando o filho apresenta o mínimo de reação de volta, o pai já vai ao encontro correndo. E às vezes, se o pai espera mais um pouco, o filho raciocina tanto que fala, não, eu acho que eu não vou. De tamanha minha vergonha, eu não vou, porque eu acho que o pai não vai me receber. O que será que eu vou ouvir do meu pai? E ele não sabia o valor que ele tinha. E esse é o valor que nós devemos ter em nossa mente também, o valor que nós temos como ser humano diante dos olhos de Deus. Não sabe o valor que nós temos. Às vezes nós temos uma estima muito baixa em relação a nós e o que Deus fez por nós, na verdade. Óbvio que você, estudando a Bíblia, você vai descobrir que você e eu não merecíamos nada. Mas mesmo não sendo merecedores de nada, Ele nos amou de tal forma que Ele veio se envolver com a humanidade. O próprio Criador se tornou um de nós e veio pagar um alto preço. Ele veio mostrar o valor que nós temos. E qual foi a atitude da resposta do pai para o filho mais velho, né? Ô, amigão, nós não podemos aqui simplesmente fechar as portas da casa para ele. Nós temos que recebê-lo, é momento de festa. Tanto é que o pai então mata um novilho, não é? E aí em forma de um sacrifício ali também, se nós formos ver espiritualmente a coisa, né? Um inocente morreu ali pela chegada daquele filho que estava desgarrado. Eles se alegraram por aquele filho que estava voltando. Veja, em que aspecto essa história mostra que Deus pode se agradar? Qual foi a atitude que mais agradou ali desse pai? A esse pai, qual foi a atitude que mais agradou? Do filho mais moço ou do filho mais velho na ocasião? Mais moço, né? Do mais moço, porque ele ainda se considerava indigno, mas ele falou assim, meu pai ainda, pode ser que ele me ame. Pode ser que ele me ame. Já o filho mais velho já queria exercer a justiça. Ele não merece mais o seu perdão, pai. Joga ele fora daqui para que ele não fique mais aqui. A nossa tendência é de limitar a misericórdia e a justiça de Deus a nós, né? Usarmos a nossa régua para medir essa misericórdia e essa justiça de Deus. E o filho mais velho representa justamente isso, né? Um pouquinho dessa história, Rogério e Vivian, que eu vejo é assim, ó. Como que eu, sendo pecador, não merecedor de nada, eu posso agradar um Deus que é meu pai e é dono de tudo? É aquela história que vocês contaram aqui no início. Como que eu posso oferecer alguma coisa a alguém, sendo que aquilo que eu estou dando para aquela pessoa já lhe pertence? Já lhe pertence. Mas mesmo assim, o que Deus faz? Ele diz, não precisa me dar o seu coração, não. Aliás, você contaminou o seu coração, a sua mente, eu não preciso mais de você. Não, mas quando eu me arrependo, Ele me aceita. São as minhas pobres atitudes, e nós vamos discorrer um pouco mais sobre elas aqui, mas parece que são elas que agradam a Deus. Mas de que forma essas atitudes devem ser direcionadas também, né? Nós vamos discutir sobre isso aí. E como você disse, como que nós agradamos a esse Deus, como nós apresentamos diante dele, o que nós podemos dar para esse Deus, sendo que tudo é dele, esse Deus recebendo aquilo que já é dele, ele recebe com muito amor, com muito carinho, e não somente isso, ele recebe com alegria, ele alegra-se. E a lição é falando para a gente sobre o alegrar-se com júbilo. E por mais difícil que seja imaginar, Deus ainda nos considera um alvo inestimável e incalculável de valor para Ele. E Ele nos considera como filhos que merecem a salvação, e se fosse pela salvação de um único filho, Ele viria. E a lição ela vem falando para a gente sobre o nosso texto base, lá de Sofonias 3,17, falando sobre esse Deus que se alegra com esses seus filhos, certo?
Denis, vamos começar com você agora. Sofonias 3,17 fala sobre o prazer de Deus em seu povo redimido. E como você vê essa atitude de Deus, o seu prazer, o seu amor, esse alegrar-se de Deus diante desse seu povo que Ele resgatou? Ele vê isso como uma reconciliação, na verdade, não é? Quando o filho que está fora, quando alguém está fora do seu, vamos dizer assim, não que esteja fora do seu amor ou do seu alcance, mas essa pessoa escolhe estar afastada dos caminhos ou dos braços de Cristo, quando ele volta, é como se ele se reconciliasse com Deus. E existe uma comemoração muito grande, e Lucas ilustra isso, inclusive na parábola do filho pródigo, né? Que existe grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Exato, e quando também existe essa atitude de alguém em reconhecer que precisa novamente voltar para o Pai, ele novamente é redimido. Então os seus pecados são apagados, existe ali então o recomeço de uma nova vida. E o alegrar-se ali não é só com Deus, mas parece que tem que envolver as pessoas que estão ali também no arraial, não é? Porque no contexto de Israel, todas as pessoas deveriam ficar felizes e alegres pela salvação, pelo retorno daquele que estava disposto a ficar novamente nos braços do Pai. Perfeito, perfeito. Por isso que Deus, Ele se alegra, né? Ele se alegra com os seus filhos. E diante disso, vendo que Deus se alegra quando esse filho tenta retornar, quando esse filho tenta estar novamente em comunhão com esse pai, entrega novamente o seu coração, que já o pertencia, mas por espontânea vontade a gente retira da presença dele, e aí quando a gente devolve isso para ele, Deus se alegra com gratidão profunda e nos ama e nos recebe. Diante de todos esses fatos, como a gente pode agradar a esse Deus? De que maneira, Rogério, a gente conseguiria agradar a esse Deus, voltando, sim, claro, voltar já é um motivo, né, um momento, uma forma de agradar a esse Deus. Mas agora, como nós poderíamos agradá-lo ainda mais? Olha, é interessante que você mencionou, ainda falando do filho pródigo, a régua dele é a régua humana, né? Todos nós somos pecadores. Se nós formos aplicar a régua humana, não sobra ninguém. Porque daí a régua vai subindo, vai sobrar quem? Jesus. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado para nós não sermos igual àquele que é o acusador. E nós sabemos quem é o acusador na Bíblia, não é? E nós, seres humanos, temos condições de agradar a Deus. Nós temos, apesar da nossa pecaminosidade, apesar das nossas falhas, apesar de nós sermos seres que muitas vezes nós desagradamos a Deus, nós ainda assim temos condições de fazer com que Deus se sinta feliz, alegre conosco. E nós podemos fazer isso de diversas maneiras. Não é com questões materiais, não é com questões mundanas, né? Porque como a história da introdução, como você bem colocou, né, se nós fôssemos dar um presente para Deus, estaríamos dando a Deus algo que já é dele, que já lhe pertence, porque ele fez tudo, ele criou tudo, inclusive nos criou, e pertencemos a ele também. Mas quando nós buscamos Deus verdadeiramente de coração, quando nós ajudamos o nosso próximo verdadeiramente de coração, eu sei que o meu próximo necessita de mim, eu sei que o meu próximo está passando por uma dificuldade, e eu vou lá e estendo a minha mão ao próximo. O que Jesus disse na sua palavra? Que quando você faz algo pelos meus pequeninos que estão necessitados, tu estás fazendo isso para mim. Então, quando nós tomamos atitudes igual a essas que eu estou mencionando aqui, nós com certeza estamos agradando a Deus. Né? E quando falamos agradando a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, agradando a Trindade. E eu acredito que não deve ter alegria maior no coração de Deus, que é quando um filho dele, seja ajudando o próximo, não importa o meio, não importa por qual meio, qual tarefa, qual situação, ele leva o evangelho para outras pessoas. Ele recebeu, né, assim como nós já vimos em algumas lições, né, as pessoas que têm assim, um certo conhecimento da Bíblia, lembram da parábola das bodas, né? Todos nós recebemos o convite para o casamento.
Todos nós. Sim. Nós sabemos que que essa festa vai acontecer. Todos nós recebemos o convite, todos nós fomos convidados. Algumas pessoas dirão sim, outras dirão não. Qual que é a alegria de Deus? Que nós, enquanto filhos dele, enquanto instrumentos, nos tornemos instrumentos guiados pelo Espírito Santo para levar o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus. É isso mesmo. E sobre essa questão do casamento é legal porque ele ilustra, né, no livro de Efésios, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E que esse mesmo amor que Cristo teve para com a igreja, de dar a sua vida, o noivo, o esposo, deve ter com a esposa. É legal essa ilustração que Deus faz. E também essa comemoração da festa, né, do noivado e do casamento. É isso que ocorre no céu quando um pecador se arrepende, tocando nesse assunto de novo. Sobre essa questão de agradar a Deus, a gente tem que deixar bem claro uma coisa aqui para os nossos ouvintes aí, telespectadores das redes sociais também, das mídias sociais aqui da igreja. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem claro para você e para mim. Embora você não seja salvo pelas obras, você será julgado por suas obras. Isso é importante você saber. Você é salvo pela graça, mas será julgado pelas obras. Nesse contexto, então, de que forma nós podemos agradar a Deus, nós tocamos aqui um pouco no assunto de que as nossas atitudes podem agradar a Deus, mas não que isso nos torne pessoas aptas à salvação, porque a salvação ocorre somente em Cristo através da graça. Mas essa atitude de Cristo faz com que a minha vida seja transformada pelo amor dele, através do Espírito dele. Porque de fato, como o Rogério já bem comentou aqui, e nós estamos agora tocando mais profundo nesse assunto aqui, óbvio, você vai poder estudar temas mais aplicados aí na sua casa, mas existem atitudes nossas que podem agradar a Deus, e existem atitudes nossas que podem desagradar a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Se você for para o início da Bíblia, o início da história humana, o homem já pecador, lá em Gênesis no capítulo 4, verso 3 em diante, disse assim: e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra de uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não o agradou. Então aqui nós vemos duas atitudes de duas pessoas. Uma que, de fato, embora fosse pecadora, ela sabia o que agradava a Deus. E outra também que, embora pecadora, sabia o que iria agradar a Deus, mas não o fez conforme Deus pediu. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns apologetas no YouTube dizendo o seguinte assim: olha, é impossível você que se diz adventista dizer que observa o sábado ou observa qualquer outro mandamento. Você não faz isso com perfeição. Concordo com você. Mas isso não exime as minhas responsabilidades de fazer aquilo que agrada a Deus. E obedecer também os seus mandamentos é uma forma de agradecer a Deus. Porque ele mesmo disse, é muito claro. João 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É um outro assunto para se conversar em outro momento, mas são atitudes de alguém salvo em Jesus Cristo que agradam a Deus. Ou seja, quando a pessoa se entrega a Jesus Cristo, ela começa a se encher mais de Cristo, mais do Espírito, e começa então a frutificar. Aquilo que nós encontramos em Gálatas, né? E esses frutos do Espírito, meu amigo, abrangem muitas coisas. O amor ao próximo, ser um servo obediente, não um servo transgressor, e por aí vai. E por aí vai. O nosso guia, vou ler aqui uma pequena passagem aqui do nosso guia, que ele diz assim, olha: pela fé, por meio da obra de nosso Senhor, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornar agradáveis aos seus olhos. Ou seja, unicamente pela fé, unicamente pela atuação do Espírito Santo em nós, como você bem colocou, né? Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, naturalmente nós vamos obedecê-lo e seguiremos os seus mandamentos. Não de forma perfeita, porque nós somos seres imperfeitos. Nós temos que ser sinceros, todos nós,
A santificação, a gente costuma usar aquela ilustração dos degraus que vamos subindo, né? É o processo da santificação. Muitas vezes a gente tropeça e volta. 2 degraus, 3 degraus. A igreja está ali para te ajudar, para te fortalecer, para te pegar pela mão. E Jesus está ali também junto. Levante-se, vamos, suba, caminhe, né? O caminho é esse, andai por ele. E nem sempre esse caminho é um caminho fácil, não é verdade? Esse caminho muitas vezes é um caminho que tem espinhos, esse caminho, ele é um caminho que traz os seus obstáculos, os seus perigos. Mas enfim, é o caminho que nós temos que trilhar, rumo ao lar celestial. Exato. E o nosso guia, só para ler mais uma coisinha aqui do nosso guia, que Deus realiza a sua obra redentora não apenas por nós, mas também em nós, né? Então isso é muito profundo, né? Então é assim, é como se as nossas atitudes tivessem Jesus entre eu e Deus. Porque as minhas atitudes, então, elas são filtradas em Jesus. Então a minha imperfeição em obedecer os mandamentos ou amar ao próximo, mas eu preciso me esforçar para isso também, não é? Ela vai ser suprida na falta que eu tenho pela santidade e a justiça de Cristo. É ela que me cobre, ela que cobre você, a Vivian, e os nossos telespectadores aí também, não é? Como nós podemos agradar a um Deus santo sendo pecadores? Com fé. Um resumo de tudo seria a fé. Com fé e com a certeza de que, pela intercessão de Jesus e por meio de Jesus, nós temos acesso a esse Deus, e usando dessa fé, nós podemos agradar a esse Deus santo. O nosso guia de estudos falou até sobre um texto que fala assim, que Deus ama quem dá com alegria. Lá na data de terça-feira, quem tiver o guia aí, ele vai falar lá no final, ele fala que Deus ama quem dá com alegria. E é importante a gente observar aqui um detalhe bem significativo que fala assim, que Deus não ama exclusivamente aquele que dá com alegria, né? Não ama exclusivamente aquele que dá, mas esse que dá, Deus ama a todos, incondicionalmente, mas esse que dá com alegria tem um objeto de um amor mais carinhoso de Deus, um amor assim, um pouco mais, num sentido especial, é levado em algum sentido especial diante de Deus, aquele que dá com alegria. Então, porque esse que dá com alegria, ele, no contexto que é falado aqui na Bíblia, ele entendeu a razão de servir ao outro. Sim, ele usa da bondade, né? A bondade que ele recebeu de Deus, ele compartilha. A Bíblia não fala assim que nós somos atraídos pela bondade de Deus. Deus nos atrai pela sua bondade. Exato. E pela bondade de Deus, quando nós somos atraídos a Ele, a nossa resposta a essa bondade é uma manifestação também de bondade com o nosso próximo. Exato. A partir daí, nós somos alvo de um amor especial de Deus, porque já compreendemos isso e estamos agora transmitindo a sua bondade que vem do céu até nós. Seguindo o nosso estudo aqui, tá bem legal a nossa discussão aqui, estou gostando bastante. Tem mais um detalhe que eu gostei muito, que a lição vem falando para a gente sobre uma história que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Um homem que chegou com seu filho e estava endemoniado, ele era possuído desde pequeno por um espírito que era mudo, e esse espírito fazia ele se machucar, se lançava no fogo e fazia várias coisas. O menino sofria muito, já pelo que a história conta, já era um rapaz. Nesse momento, esse rapaz é levado pelo seu pai até os discípulos. Na verdade, queriam encontrar Jesus, mas Jesus não estava naquele momento ali. Então, o pai conversa com os discípulos, pede para que expulsem esse espírito do filho, e os espíritos não conseguem. E Jesus chega bem nesse momento dessa discussão, que eles não conseguiram expulsar aquele espírito e tal. E eles começam, e o menino está lá possuído naquele momento por esse espírito, e os discípulos não conseguem fazer nada diante daquilo. E eis que Jesus fala com eles, conversa com o pai, e Jesus faz uma pergunta para o pai: você crê? Você crê, né, que eu possa expulsar esse espírito? E o pai, ele revela aqui uma descrença, mais uma descrença que tinha ali uma pontinha de fé, né? Ele fala, eu creio, mas me ajuda a crer, né? Eu creio, mas me ajuda a confiar, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar nisso. E o nosso guia vem falando algo que eu achei muito interessante. Ele fala assim,
que Deus se agrada da menor manifestação de fé que nós, como seres humanos, pecadores e caídos, podemos manifestar para Ele. A menor manifestação de fé para Deus tem um valor inestimável. Tem. O que você tem para falar para a gente sobre isso, Denis? Essa história verídica que aconteceu alguns séculos atrás nos ensina que Jesus primeiro queria despertar no homem aquilo que nós chamamos de fé, confiança. Ou seja, você crê que de fato, você acredita em mim, de que de fato eu só pela minha palavra eu posso curar o seu filho. Porque existiam naquele tempo, e hoje existe também, né, o fato de ter que até uma pessoa tocar nela, ou fazer um remédio, algumas bebidas de fórmulas mágicas ali para a pessoa beber e tudo mais. Não era isso e não era nem essa forma de Jesus trabalhar. E Jesus quis despertar ali algo interessante para aquele homem e para as pessoas que cercavam também, que era aquilo que nós chamamos de fé, confiança em Deus. E ele expressou aquilo que talvez muitos de nós não tivemos coragem até hoje de fazer a Deus quando precisamos. Ele falou: Senhor, isso não é pecado. É um sinônimo de que dependemos de Deus realmente. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a crer, né? Me ajuda a crer, Senhor. E existem vários aspectos da minha, da sua vida, da vida de quem está nos ouvindo aqui agora também, que talvez você precisa dobrar os joelhos e falar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Agora, se nós vimos... Isso é maturidade espiritual, né? Exato, a gente precisa desenvolver isso. E essa questão da menor, vamos dizer assim, atitude desse homem, não quer dizer que ele ficou só naquela única atitude. Porque na mesma parábola do grão de mostarda, Deus fala que o reino de Deus é igual um grão de mostarda. Mas ele começa pequeno, igual essa fagulha de fé que esse homem teve naquele momento. Mas depois ele se desenvolve. É isso que eu e você precisamos fazer, desenvolver. Pode falar, Rogério. Olha, dando sequência aos comentários aqui feitos pelo Denis, Jesus não disse para o homem foi sincero e falou assim: olha, senhor, o senhor me ajude porque eu tenho pouca fé. E interessante que Jesus não pegou e falou para ele assim: então tá bom, você tem pouca fé, então... Você vai então embora, quem sabe daqui uma semana, daqui um mês, você volta aqui para a gente conversar de novo, quem sabe a tua fé não aumentou, daí a gente vê o que pode fazer, não é? Jesus não fez isso. Então Jesus nos aceita, se nós formos sinceros e buscarmos a Jesus, Jesus nos aceita da melhor forma que nós nos apresentarmos a Ele, naquele momento. Quando o filho pródigo buscou o pai, ele estava perfeito? Ele chegou lá perfeitinho, ele saiu, foi para o mundo, aí ele voltou para casa perfeito. Não, ele voltou cheio de imperfeições, mas o pai aceitou ele do jeito que ele apareceu. Falou: olha, meu filho, você está me buscando, você está retornando, venha aqui. Né? Ele foi acolhido. Então Jesus não mandou esse pai embora, esse pai em desespero embora, e disse para que ele redobrasse, triplicasse a sua fé. Não, Deus ficou feliz, Jesus ficou feliz com ele, com a sinceridade dele, e o aceitou da forma como ele sinceramente buscou a Deus. Então que isso sirva para todos nós como um exemplo. Só Deus verdadeiramente sabe como é que está o meu, o seu, o nosso coração, o coração de você que nos assiste, de você internauta. Só Deus verdadeiramente conhece o nosso coração. Não importa qual seja a condição do teu coração, se você buscar a Deus, Ele vai lhe receber em seus braços de amor, Ele vai te acolher. Então busque a Deus, porque muitas vezes nós, quando estamos igual o filho pródigo, longe, a gente acha que a gente não é digno. Não, eu não vou lá naquela igreja, porque como é que pode? Fiz tanta coisa errada na vida, agora eu vou na igreja, eu vou entrar lá, Deus não vai me aceitar. Então eu digo para vocês, Deus te aceita. Busque a Deus verdadeiramente, não importa o tamanho da sua fé, que Ele irá lhe aceitar. Amém, amém. Que Deus maravilhoso esse que nós temos. Concluindo a nossa discussão dessa semana, é importante que nós compreendamos que o nosso Deus se alegra e sente um prazer imensurável em desenvolver um relacionamento de amor conosco. E eu gostaria de ler uma citação que eu achei muito, muito especial. Está lá no finalzinho do nosso estudo dessa semana. E ele diz assim: o Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor.
Deus deseja que sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que Ele lhe deu. Deus a desejava, caso contrário, não enviaria seu filho em uma missão que custaria um preço tão alto, a fim de redimi-la. Ele tem um propósito para cada um e se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos, para que glorifiquem o seu nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Quando nós não cremos que Deus, Ele nos ama imensuravelmente, grandemente, profundamente, nós desagradamos a Ele. Não permita que esses pensamentos o influenciem para levá-lo longe desse amor tão profundo. Não permita que esses pensamentos o afastem dos braços de amor desse Deus. Você tem um valor imensurável e que isso fique no seu coração hoje e por todos os outros dias ao longo dessa semana. Que Deus o abençoe muito, abençoe o seu estudo durante essa semana nesse tema tão valioso. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia e nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Rogério, poderia orar para nós, para encerrarmos? Oremos. Pai querido, Senhor amado, maravilhoso Jesus, Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, que o Senhor fique conosco, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cuidar do nosso coração e que nós possamos ter claros em nossa mente, no nosso coração, o sentimento de que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que quer salvar a todos os seus filhos, todas as suas filhas. Não importa a condição do meu coração, não importa a situação na qual eu me encontre hoje. Se eu buscar a Ti, Senhor, verdadeiramente o Senhor estenderá a Tua mão. O Senhor irá acolher todos nós nos Teus braços de amor. Que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, que o inimigo, nem ninguém nesse mundo possa tirar isso de nós. Que é uma promessa Tua e cumprida na cruz, porque o Senhor pagou esse preço. Então que nós possamos sempre nos lembrar disso, não importa, Senhor, quão longe possamos estar de Ti, que se nós buscarmos a Ti verdadeiramente, o Senhor nos receberá com festa. Senhor, fique conosco, Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.